Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física Geral. Eu sou o professor Adriano Ferrarez. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês. Nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre a segunda lei de Newton e as forças no movimento circular, tá bom? Vou começar aqui com um pensamento do momento de um grande escritor, poeta espanhol chamado Antônio Machado, né, em que ele fala o seguinte: todo ignorante confunde valor e preço. Né? Palavras desse grande poeta, Antônio Machado. Muito bem, vamos considerar aqui o atrito no movimento circular. Tá? Qual é a máxima velocidade angular que o disco pode ter para que a moeda não deslize? Então vamos imaginar que a gente tem aqui uma moeda no prato de um toca-disco, ou em cima de um vinil, né, ligado a um toca-disco, tá? E aí a gente quer saber qual que seria a máxima velocidade angular do disco para que a moeda não deslize. Então aqui a gente tem um diagrama de forças, o diagrama de corpo livre, das forças que agem sobre a moeda, seria o peso, a normal, e a força de atrito estático. Né? Ela faz um movimento circular, mas ela não desliza, ela não sai pela tangente. Tá bom? Então nesse caso a gente teria aqui no eixo Y, né? A gente teria na verdade o quê? A normal e o peso, tá? A normal é igual ao peso da moeda, e no eixo X a gente teria que a força de atrito estático ela tem que ser menor ou igual a quem? A força de atrito estático máxima, né, que é o coeficiente de atrito estático vezes a normal, que seria, né, a normal igual ao peso, seria coeficiente de atrito estático vezes massa vezes gravidade. Muito bem. Então olha lá, né, a força que todo corpo que descreve uma trajetória circular possui é a força resultante centrípeta, né, que age sobre a moeda, né, e ela é igual, seria igual à força de atrito estático máxima. Então nós vamos ter, na verdade, o quê? Que a força resultante centrípeta é igual à força de atrito estático máxima, né? A força de atrito estático, a força de resultante centrípeta é mv ao quadrado sobre r, né? Certo? Que é igual a força de atrito estático, que tem que ser menor ou igual a coeficiente de atrito estático vezes o peso. A gente pode calcular o coeficiente de atrito estático, né? Que seria então dado por quem, né? Olha lá. A gente teria então aqui, né, cortando a massa, teremos v ao quadrado sobre r, né? Só que a gente já sabe o quê? Que a velocidade linear ela é igual a ômega vezes r, né? Então ômega é igual a v sobre r, né? De onde a gente tira o quê? Que v ao quadrado sobre r é ômega ao quadrado vezes r menor ou igual a quem? Coeficiente de atrito estático vezes a gravidade. Então, já que nós estamos querendo saber a velocidade angular, o coeficiente de atrito estático seria v ao quadrado sobre g, que é igual a ômega ao quadrado vezes r sobre g. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Né? Então a gente teria aqui essa relação, né, da velocidade angular, ela sai dessa equação aqui, né? Velocidade angular máxima seria igual a raiz quadrada de quem? Coeficiente angular, perdão, não, coeficiente de atrito estático vezes gravidade dividido por quem? Dividido por R. Tá certo? Tranquilo? Então seria aqui, né, essa nossa relação. Tá bom? Tranquilo? Para a gente encontrar. Se a gente fizer uma análise dimensional aqui, seria quanto? Ó? O coeficiente de atrito estático é adimensional, então seria metro, né, por segundo ao quadrado dividido por metro. Metro com metro corta, então teríamos aqui, na verdade, seria a raiz quadrada de 1 sobre segundo ao quadrado. A velocidade, né, angular é medida em radianos por segundo, né, seria voltas por segundo. Então isso aqui, né, que seria segundos elevado a menos 1, tá certo? Né? Seria aí saindo da raiz quadrada. Então correto aqui o nosso raciocínio. Bom, se considerar um carro que faz uma curva numa estrada sem atrito e super elevada, né? Sobre elevada ou super elevada, a gente quer saber qual que seria a velocidade do carro para que ele não derrape. Então a situação é essa, né? Então a gente tem aqui o diagrama de forças, né? Olha lá. A gente vai ter aqui então, né, no eixo X a força resultante centrípeta, muito importante, ó,
que a força resultante de centrípeta aponta para o centro da curva e não aqui, para essa parte de baixo. Tá vendo? Então essa é a força resultante de centrípeta, a gente vai ter o peso e a gente vai ter a normal. Tá certo? Né? Então, na verdade, nós vamos ter aqui a normal. Então, a gente vai ter aqui, ó, a decomposição dessa normal. Né? A normal aqui, olha bem, a normal aqui na direção do centro e a normal vertical. Então, no eixo X, a gente tem que a resultante centrípeta é igual à força normal X, tá? Seria, na verdade, N seno de θ. Vamos chamar isso de equação 1. E no eixo Y, a gente tem que essa componente vertical da normal, ela vai anular com peso, né? Então, normal vezes cosseno de θ menos massa vezes gravidade é igual a zero. De forma que o peso, mg, é igual a N cosseno de θ. Se eu fizer aqui 1 dividido por 2, eu vou ter que a força resultante centrípeta dividido pelo peso é igual a normal vezes seno de θ vezes normal vezes cosseno de θ. Essa é a sacada, né? Então aqui eu corto normal com normal, certo? Né? E vou ter então o quê? Que V ao quadrado sobre R vezes G é igual a tangente de θ. Então a velocidade máxima que esse cara tem que fazer essa curva para ele nem descer e nem sair pela tangente, tá vendo? Para que esse carro nem desça, nem venha para cá e nem saia pela tangente, é o quê? V é igual a raiz quadrada de G, o raio da curva, vezes a tangente de θ. Tá bom? Beleza. E finalmente um outro caso aqui de aplicação das forças, né, em movimentos circulares seria o globo da morte, né? Aquela atração de circo, né? Então a gente tem aqui, ó, né, o globo da morte, uma moto no ponto A. No ponto A, a gente vai ter o quê? Que sobre essa moto vão agir o peso do conjunto motoqueiro, né, e a normal no ponto A apontando para cima. Né? Então a força resultante centrípeta vai ser a diferença entre normal e peso, lembrando sempre que esse cara tem que apontar para o centro do globo da morte. Tá? Então a normal A menos o peso é igual a mva ao quadrado sobre R. Tá? No ponto B, a gente vai ter o peso para baixo, a normal B apontando para o centro. A força resultante centrípeta no ponto B, ela vai ser quem? Ela vai ser a normal B, que é mvb ao quadrado sobre R. No ponto C, a gente vai ter o peso para baixo, a normal C para baixo. Então eu vou ter que a força resultante centrípeta no ponto C, a normal C, mais o peso, que é igual a mv C ao quadrado sobre R. E no ponto D, a gente vai ter o peso para baixo, a normal D, apontando para o centro. Força resultante centrípeta no ponto D vai ser a normal D, que é igual a mvd ao quadrado sobre R. Tá bom? Certo? Tranquilo? E aí? Aí o que vai acontecer? Qual que seria a menor velocidade que a moto deve ter no ponto C para não cair? Porque o grande ponto, né, de maior perigo é esse, né? O ápice da atração de circo no globo da morte é quando a moto faz um looping completo, né? E aí o ponto nevrálgico do globo da morte é sem dúvida o ponto C, né? Então a gente pegando aqui, a gente teria no ponto C, ó, a resultante centrípeta é a soma das duas, né? E o que deve acontecer aqui, né? A resultante centrípeta é igual a normal no ponto C mais o peso, tá? Então a gente tem essa equação 1. A moto ela vai cair no ponto C se ela perder o contato com o globo da morte, a estrutura do globo da morte. Então ela só vai cair se a normal no ponto C for igual a zero, né? Se a normal no ponto C for igual a zero, ela perde o contato. Então isso define para mim qual que é a mínima velocidade, né, que é o que eu quero saber. Qual que é a menor velocidade que a moto deve ter no ponto C. Então dessa forma, reescrevendo a equação 1, a gente vai ter, né? Para normal C igual a zero, eu teria m vezes g igual a m, velocidade no ponto C ao quadrado dividido por R, de forma que a velocidade no ponto C ao quadrado é igual a g vezes R. Então a velocidade do ponto C vai ser a raiz quadrada da gravidade vezes o raio do globo da morte. Quanto maior o raio do globo da morte, maior vai ser essa velocidade no ponto C que a moto deve ter. Tá? E aí é muito tranquilo a gente poder achar alguma coisa como essa. Se a gente pegar, por exemplo, que o raio de um globo da morte, né, ele gira em torno aí, né, o diâmetro de um globo da morte é mais ou menos o quê? Vamos pegar aqui uns 4, vamos pegar 5 diâmetro, né, de um globo da morte, 5 metros, né, até superestimando um pouquinho. O raio desse globo da morte, então, vai ser quanto? Vai ser 2,5 metros. Então, na verdade, a velocidade que a moto deve ter no ponto mais alto, que seria o ponto C, para não
para não cair, seria raiz quadrada de gravidade por esse raio 2,5, 10 vezes 2,5 dá 25, raiz quadrada de 25 dá quanto? Raiz quadrada de 25 dá 5 metros por segundo. 5 metros por segundo é uma velocidade igual a quanto? Né? É uma velocidade, né, que seria o quê? 5 vezes 3,5, que vai dar o quê? Quanto? Perdão, 5 vezes 3,6, 5 metros por segundo, 3,6, é uma velocidade de aproximadamente quanto? Né? 18, né, quilômetros por hora. Então, uma velocidade muito baixa. O que leva a gente a concluir que o globo da morte, na verdade, ele não é tão da morte assim. Por quê? Você teria ali um impacto entre as duas motos numa velocidade não tão alta, né? A velocidade relativa de duas motos, por exemplo, a 20 km por hora ou a 25 km por hora, não seria tão alta. É óbvio que pode haver danos, né? Mas você vê que a velocidade mínima dela seria de 18 km por hora no ponto mais alto. Então é um efeito, né? Na verdade é um número, né, de circo. O que deve haver no globo da morte é sincronismo. Uma batida pode acontecer com uma velocidade relativa entre motos de 60 km por hora. Né? Talvez não mais do que isso, mas você pode causar danos aí aos motoqueiros que estão lá dentro do globo da morte. Beleza? Essas são as referências dessa aula de hoje, tá? Até a próxima, pessoal. Valeu!